Todo mundo faz metas e planejamentos para o próximo ano. Mas por que será que a maioria delas nunca sai do papel? Se você já se sentiu frustrado ou frustrada por não conseguir realizar as suas metas, por não conseguir dar o check na sua lista de objetivos para aquele ano, não se sinta sozinho. Mas e se esse ano pudesse ser um ano completamente diferente? Hoje eu quero conversar com você como definir as suas metas e principalmente como executá-las para torná-las realidade. E ao final desse vídeo você vai ter ferramentas práticas para planejar as suas metas e, mais do que isso, fazer com que 2025 seja um ano em que você transforme as suas metas, os seus objetivos, os seus sonhos em conquista. Então fica comigo até o final. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber as notificações assim que sair algum vídeo novo e já deixa o seu like. Assim o YouTube entende que esse vídeo é muito legal e me ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Primeiro, antes de pensar em como definir as metas, é muito importante nós compreendermos o porquê definir metas é tão importante para a realização de algo na nossa vida. Imagina que você vai fazer uma viagem, você está num ponto A e você quer chegar num ponto B. As metas, elas servem como um GPS, como um guia que vai te levar, então, do ponto A até o ponto B. Porque se você não tem esse GPS, se você não sabe para onde você vai, se você não tem esse guia, ao sair do ponto A, você não sabe qual direção, qual estrada, qual rodovia, se você vai para frente, se você vai para trás, se você vira à direita ou à esquerda. Então, as metas, elas servem como um GPS que vão levar você, né? Se você está no ponto A, elas vão levar você até o ponto B, até onde você quer alcançar aquele destino final, que é a realização do seu objetivo, a conquista dessa meta que você quer tanto alcançar na sua vida. Então, por isso que é muito importante nós definirmos quais são as nossas metas, porque elas vão nos levar, elas vão nos guiar passo a passo até chegarmos ao destino final, até o ponto B. E outro ponto muito importante do porquê é realmente importante você definir as suas metas, existem alguns estudos que mostram que pessoas que escrevem as metas, pessoas que têm de forma muito clara qual é o ponto B da vida delas, ou seja, onde elas querem chegar, qual é o objetivo que elas querem alcançar, o resultado que elas querem conquistar, essas pessoas que não têm esse ponto B apenas no plano mental, no plano das ideias, mas sim escrito, essas pessoas elas têm 42% de chance a mais de alcançar, de conquistar esse resultado. Então, só pelo fato de você ter clareza e de você entender qual é o seu ponto B, para onde você quer chegar e ter isso escrito, isso vai ajudar, vai fazer com que você tenha impulsos a mais para realizar e para de fato conquistar o seu objetivo, a sua meta. Além disso, quando você tem clareza das suas metas, como eu falei anteriormente, quando você sabe exatamente qual é o ponto B da sua vida, onde você quer chegar, isso facilita muito no seu dia a dia, na sua tomada de decisões, nas escolhas das ações que você vai realizar. Por quê? Porque você evita dispersão. Você tem o seu foco, então toda a sua energia, todo o seu planejamento, toda a sua realização está direcionada para aquele ponto B. Agora, se você não tem clareza para onde você está indo, concorda comigo que é muito mais fácil você se dispersar no meio do caminho? Você está indo para uma direção e você vê algo que é legal, você pensa, pera, eu também posso ir por aqui. E aí a sua energia de realização, ela começa a ficar com várias frentes, você começa a desperdiçar a sua energia com coisas, a sua energia de realização, né? Com coisas que elas não vão ter continuidade, que aquilo vai tirar o seu foco, ao invés de você direcionar toda a sua energia de realização, toda a sua vontade, todas as habilidades que você tem para realizar um único objetivo. Então, a clareza das suas metas, a clareza do seu objetivo, de onde você quer chegar, é muito importante justamente para você evitar desperdício, para você evitar dispersão, para você evitar falta de foco naquilo que realmente importa. E aí você para de perder o seu tempo com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Você para de perder o seu tempo com ações, com
coisas aleatórias na sua vida que vão atrapalhar você de conquistar o seu objetivo ao invés de contribuir para você alcançar a sua meta, para você chegar naquele ponto B. E para finalizar essa parte de contextualização do porquê é importante você definir metas, eu vou usar um exemplo bem interessante. Imagina que você está escalando uma montanha, só que você não sabe onde é o pico dessa montanha, onde é o topo dessa montanha. Concorda comigo que se você não sabe onde está o topo dela, você não sabe onde você vai lá cravar a sua bandeira de cheguei aqui, você não sabe exatamente para onde ir. Se você está subindo essa montanha através de uma trilha, caramba, você não sabe se você tem que continuar naquela direção ou se você tem que pegar um atalho para a direita ou para a esquerda. E as metas, elas servem como esse guia. Então, as metas são a mesma referência de você saber onde está o topo da montanha. É a referência de você saber qual é o pico, qual é o lugar que você deve chegar para ir lá e cravar a sua bandeira. Quando você sabe qual é esse lugar, concorda comigo que você não vai ficar pegando atalhos que vão fazer com que você gaste mais tempo e não vão levar você diretamente para o ponto mais alto da montanha? Então, com a nossa vida, com as metas, é a mesma coisa. Elas servem justamente como essa referência do ponto mais alto da montanha, como o topo da montanha, e você vai diretamente para ele e não ficar perdendo tempo, desviando o caminho, gastando a sua energia, andando quilômetros a mais, sendo que esses caminhos diversos e aleatórios, eles não vão levar você até o topo da montanha. E para você, então, planejar as suas metas, existe um método, uma metodologia que se chama SMART, e essa metodologia é uma forma de você definir as suas metas com inteligência, você definir metas assertivas, metas que têm clareza, que você consegue mensurar, se planejar e, de fato, caminhar cada vez mais em direção à realização daquele seu objetivo. Eu vou explicar um pouquinho sobre como funciona esse método SMART para você definir as suas metas. Então, é muito importante, nesse momento, você prestar atenção em cada um desses pontos, até mesmo anotar sobre cada ponto do método SMART, porque ele é um guia que vai ajudar você a definir as suas metas de forma muito mais inteligente e assertiva. O primeiro item do método SMART para você definir as suas metas é o S, que diz que a sua meta ela deve ser específica. Então, ao invés de você colocar na sua lista de metas, em 2025 eu quero ficar saudável, escreva que em 2025 talvez você quer perder 5 quilos em 3 meses. Ou, ao invés de escrever em 2025 eu quero fazer muito dinheiro, coloque que em 2025 você quer ter a quantia X de reais ao longo dos 12 meses, por exemplo. Percebe que a sua meta ela não deve ser vaga, você tem que saber exatamente qual é o seu objetivo. Quando você chegar nesse objetivo, você vai ter certeza de que você concluiu aquela sua meta. O M, da definição SMART, para você definir as suas metas, diz que ela deve ser mensurável. Então, você tem que saber como medir o seu progresso, e não somente como medir, mas saber exatamente quando você alcançou, se você consegue mensurar o seu objetivo final. Se você não consegue mensurar, se você não consegue saber se você está no caminho certo, de acordo com os números, de acordo com o passo a passo que você está seguindo, essa meta ela não está atendendo todos os requisitos do método SMART e talvez fique um pouco mais confuso de você chegar no seu objetivo. Esse GPS aí precisa ser ajustado. O A diz que a sua meta deve ser alcançável, atingível. De nada adianta você colocar uma meta quase que impossível de realizar, porque realmente você não vai ter energia, disposição e disciplina para alcançar aquela sua meta. Então, seja muito realista na hora de escrever a sua meta, com o resultado que você consegue atingir ao longo dos próximos anos. Porque muitas vezes o que atrapalha as pessoas de alcançar as suas metas é que elas colocam coisas muito grandes que são muito difíceis de alcançarem no primeiro momento. Então, trazendo exemplo para um corpo saudável. Se você está com muita dificuldade de perder peso, por exemplo, concorda comigo? Vamos supor que você precisa perder... Vou colocar um exemplo bem grandioso para você ter clareza, tá? Imagina que você quer perder 50 quilos em 3 meses. Concorda comigo que isso é muito desafiador, é quase que impossível? Então você não vai colocar uma meta tão grandiosa assim.
Ao invés disso, você poderia colocar perder 5 quilos em 3 meses. É muito mais fácil e é muito mais palpável esse resultado. A mesma forma com dinheiro, por exemplo. Se você está com dificuldade de fazer, por exemplo, 10 mil reais por mês, concorda comigo que se você colocar do nada que você vai fazer 100 mil por mês ao longo do próximo ano, é possível? É, mas as chances, elas são muito menores. Então, que tal colocar uma meta que seja mais próxima, um resultado mais fácil de você alcançar? E aí, quando você alcançar aquele resultado, você pode aí sim dobrar a meta. O R do método SMART diz que a sua meta ela deve ser relevante. Muitas pessoas erram ao definir as suas metas porque elas olham para a vida do outro, elas olham para o que o outro tem ou para o que o outro quer alcançar. E elas acham que aquilo é algo que elas querem conquistar na vida delas. Mas as ações ficam muito mais pesadas se essa meta ela é definida por padrões externos e essas metas elas não estão conectadas com a sua verdade, com os seus valores e com o que de fato você quer alcançar na sua vida. Então você precisa pensar se as metas que você está se planejando para 2025, se elas são realmente relevantes e se você realmente quer alcançar essas metas, se você quer conquistar aquilo na sua vida. Tudo que você for fazer, todas as ações que você for realizar, elas têm que estar muito conectadas com as suas verdades, com os seus valores. Então, na hora de escrever as suas metas, realmente pense se aquilo faz sentido para você, se aquilo vibra no seu coração, porque se não for assim, você não vai ter motivação, energia e nem tem o porquê definir uma meta que não é tão relevante para você. E por fim, a sua meta ela tem que ser temporal. Você tem que definir um prazo. Qual é o dia que você coloca como um prazo final para você alcançar essa meta? Talvez no próximo ano você coloque 31 de dezembro, mas você precisa colocar esse limite. Então, talvez, eu quero juntar 10 mil reais no próximo ano. Qual é o meu prazo? Eu tenho até quando para olhar, contar minhas moedinhas e ver que eu tenho ali 10 mil reais? Ou eu quero emagrecer 5 quilos. Qual é o prazo final? Então, de janeiro de 2025 a dezembro de 2025, no dia 31, eu tenho que alcançar esse meu objetivo. Muitas pessoas se perdem na hora de executar as suas metas, porque, primeiro, elas colocam metas irrealistas, né? Metas que não são capazes de alcançar no primeiro momento, metas que talvez não sejam relevantes e, principalmente, não tem um prazo final. Elas simplesmente pensam, eu quero ficar saudável, eu quero emagrecer, eu quero ter bastante dinheiro, eu quero criar bastante dinheiro na minha vida. Ok, mas quando? O que você vai fazer para realizar? Se você sabe qual é o seu prazo final, você vai correr em direção a ele, você vai colocar ações no seu dia a dia que vão te levar a esse destino. Agora, se você deixa aberto, um dia na minha vida eu quero ficar saudável, talvez esse dia nunca chegue. Se você colocar aberto, eu quero ficar rico um dia na minha vida, ok. E quando é esse dia? O que eu preciso fazer para chegar lá? Entende a diferença de você definir com clareza suas metas do que você simplesmente pensar em algo como um desejo? E para ficar bem claro como definir a sua meta usando a metodologia SMART, eu vou dar um exemplo de quem quer talvez aí juntar, ter a quantia ao longo do próximo ano de 10 mil reais, por exemplo. Se você escrever a sua meta, então em 2025 até dia 31 de dezembro, eu quero ter a quantia de 10 mil reais em minha posse, eu possuir esse valor. Você tem essa meta preenchendo todos os requisitos da metodologia SMART e além disso, para alcançar essa meta com mais facilidade, você pode dividir essa meta em pequenas metas. Então, quando você pensa, eu quero ter 10 mil, por um momento, talvez isso assuste, Se você parar para pensar, eu preciso ter 10 mil ano que vem, e aí talvez esse número gere até uma certa ansiedade em você. O que você pode fazer? Dividir qual é a quantia que eu preciso guardar, o que eu preciso fazer extra por mês para chegar dia 31 de dezembro e eu ter a minha meta, eu ter esse objetivo alcançado. Então, você vai dividir 10 mil em 12, aqui na minha colinha deu 833.
Então, todos os meses, você tem que guardar R$ 833 para que ao final daquele ano você consiga arriscar essa sua meta da listinha de metas de 2025. O mesmo com a sua saúde, com emagrecimento, por exemplo. Ano que vem eu quero emagrecer, 12 quilos. Então, eu vou me preparar, eu vou colocar na minha rotina ações que me ajudem, por exemplo, a perder 1 quilo por mês. É muito mais fácil do que eu querer perder logo de cara 12 quilos em janeiro. Concorda comigo que é muito mais fácil? E a manutenção, né? Você não precisa se matar para chegar num objetivo que talvez você nem consiga. E se você dividir em pequenas ações, é muito mais fácil, porque você para de ficar olhando para aquele número que talvez assuste, que seja grande, e você se concentra nas pequenas ações para você perder 1 quilo por mês, que é algo totalmente alcançável e até fácil de você realizar, de você conquistar. E agora, a próxima etapa. Primeiro nós entendemos o porquê é importante definir as metas, passamos a compreender como definir as metas e agora plano de ação para realizar essas metas. Usando o exemplo do emagrecimento, se você quer perder 12 quilos ao longo do próximo ano, você sabe que você tem que eliminar 1 quilo por mês. Quais são as ações, o que você vai fazer diariamente para alcançar esse seu resultado? Talvez ir à academia 3 vezes por semana ou se dedicar de 20 a 30 minutos de exercícios físicos diários. Então você vai escrever um plano de ação, um guia prático para você todos os dias dar o check naquela ação, naquilo que você precisava fazer para ficar mais próximo da sua meta daquele mês, por exemplo. Ou, se você tem o objetivo de 2025 aprender um novo idioma, então você pode colocar no seu plano de ação, se dedicar 30 minutos por dia a estudar esse novo idioma, a praticar essa nova língua que você deseja aprender, por exemplo. Além disso, nós precisamos ter clareza que as metas, elas não são alcançadas de uma hora para outra. E que esse plano de ação, as ações diárias, elas vão se tornar hábitos na nossa vida. E o que você pode fazer muitas vezes é utilizar hábitos de gatilhos positivos que vão facilitar você em executar essas ações, que vão facilitar o seu progresso, facilitar as ações diárias para alcançar o seu objetivo. Vou dar o meu exemplo. Eu tinha, nesse ano de 2024, a meta de ler mais. Então, eu me propus, inicialmente, a 6 livros durante o ano, ler 6 livros. E eu fiz uma associação da minha leitura no momento do meu café da manhã. Então, hoje é muito mais fácil eu ler e manter a minha disciplina de leitura, porque é o momento em que eu estou tomando café da manhã e se torna um momento extremamente agradável, um momento que eu desfruto, que eu começo o meu dia com bastante presença, com calma. Então, se eu colocasse a leitura de forma aleatória no meu dia, como eu sempre fiz ao longo da minha vida, e por isso eu sempre tive tanta dificuldade em ler, porque eu não tinha um horário. Então eu acordava, já ia sendo atropelada pelas ações, pela rotina, pelos meus afazeres, eu deixava para ler à noite, por exemplo, e aí eu deitava na cama, ia ler e já estava morrendo de sono, sem energia, não conseguia ler uma página inteira do livro. Então eu utilizei um hábito de gatilho, que é o meu café da manhã. E aí, hoje para mim, o momento da leitura não é um momento que eu preciso me esforçar para realizar aquele hábito. É justamente o inverso. É o momento que quando eu volto da academia, que eu primeiro treino, eu vou treinar, depois eu volto para tomar o café da manhã, é o momento que eu mais fico feliz, que é tomar o café da manhã com calma, é ler, organizar os pensamentos, e isso faz com que o restante do meu dia seja extremamente produtivo. Então, o que você pode fazer é associar as suas ações, né, o que você tem que colocar em prática naquele dia com algo positivo, alguma recompensa, por exemplo. Não recompensa no sentido, pronto, eu li, vou comer um chocolate, não é isso. Mas é um momento prazeroso para sua vida. Outro ponto de fundamental importância na realização das suas metas é você monitorar o seu progresso. Se você não consegue ver os seus resultados de pouquinho em pouquinho sendo alcançados, né? Se você está cada vez mais caminhando em direção ao seu objetivo, se deixar isso meio abstrato, fica um pouco confuso e é mais fácil de você dispersar no meio do caminho, talvez usando a metáfora da trilha, né, da montanha.
Se você não consegue saber que você está indo em direção ao topo da montanha, talvez no meio do caminho você decida pegar um atalho que vai desviar você, que vai te afastar daquela meta. Então, se você quer juntar, por exemplo, os 10 mil, mês a mês, vá percebendo qual é o progresso que você está tendo, o que você está fazendo que está te aproximando de, quando chegar dezembro, você ter aquela quantia de dinheiro. Além disso, você precisa ter muito claro na sua mente que você precisa trabalhar a sua mentalidade. Porque quando a gente pensa nas metas, a gente visualiza apenas um cenário ideal, apenas as ações que nós vamos fazer e a gente se visualiza com muita leveza. Só que a gente esquece que no dia a dia nem sempre é com tanta leveza assim. Se eu vou usar o exemplo de emagrecer, por exemplo, aí você se visualiza super saudável, acordando cedo, tomando um café da manhã saudável. Só que nós esquecemos que muitas vezes nós vamos ter preguiça, nós vamos querer comer aquele café da manhã super junk, cheio de carboidratos e açúcares, que muitas vezes você não vai querer treinar, que muitas vezes você não vai querer tomar a quantidade de água necessária. Então, você precisa treinar a sua mentalidade, treinar a sua forma de ver as coisas para resiliência, para você manter a sua disciplina mesmo diante dos desafios. E por fim, e a dica mais importante, celebre as pequenas conquistas. Eu falo isso com muita propriedade porque eu sou uma pessoa que eu celebro muito cada pequeno passo dado que eu dou em direção à minha conquista. O exemplo do canal. Eu juro pra vocês, eu celebro cada um inscrito que aparece aqui no canal. Eu celebro cada comentário. Quando eu tava emagrecendo, né? Porque, pra quem não sabe, nos últimos anos aí eu eliminei, mandei pro espaço quase 15 quilos. E ao longo desse processo, eu comemoro, eu fico feliz, eu celebro cada 500 gramas que eu perdia na balança. Cada meio centímetro que eu perdia de circunferência e que as roupas começavam a ficar mais largas. Então, celebre cada conquista, celebre cada passo dado. Se você quer juntar dinheiro, por exemplo, ao final de cada mês, celebre cada centavinho que você guardou, porque é muito importante você ver a realização e ficar contente, ficar grato, ficar profundamente feliz e agradecido por cada passo que você está dando. Porque nós sabemos que exige disciplina, que exige resiliência, determinação. Então você tem que comemorar cada superação, cada obstáculo que você vence. E algo que é muito importante é você estar próximo de pessoas que compartilham metas parecidas, pessoas que te apoiam, pessoas que vão incentivar você na realização daquele seu objetivo. Então, exemplo que em 2025 você quer correr uma maratona. Concorda comigo que fica muito mais legal, fica muito mais prazeroso esse percurso se você tem pessoas no seu círculo social ou se você passa a frequentar grupos de corrida, pessoas que respiram essa mesma energia, pessoas que gostam de fazer provas de corrida, do que se você não conhece ninguém, as pessoas ao seu lado muitas vezes te desmotivam. Outro exemplo, se você quer manter, então, uma alimentação, um estilo de vida mais saudável no próximo ano, busque se cercar de pessoas que também compartilham desse mesmo ideal de vida, pessoas que também gostam de se alimentar bem, de treinar, porque isso vai facilitar, isso vai fazer com que você sinta o apoio dessas pessoas. E a força do grupo é muito importante. A força da egrégora, a força das pessoas com quem você convive, influencia sim, impacta sim a nossa vida, as nossas escolhas. Tem aquela frase que eu acredito aqui que todo mundo já ouviu, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Eu acredito que essa frase ela tem sim a sua porcentagem de verdade, porque nós conseguimos perceber como as pessoas que nós convivemos, elas impactam nas nossas escolhas e na direção da nossa vida. Não que nós não façamos as nossas escolhas, não que nós não tenhamos esse poder, essa lucidez de escolher algo para a nossa vida, mas sim, a força do grupo ela tem um impacto, ela tem um peso muito grande na nossa vida. 2 grandes armadilhas que dificultam, que atrapalham você na realização das suas metas é a procrastinação e o perfeccionismo. A procrastinação, que é a tendência de você deixar tudo para depois. Depois eu faço, depois eu vejo.
E se você colocar a procrastinação como uma grande inimiga e logo pela manhã, logo nas primeiras horas do seu dia, você já realizar as ações necessárias para você alcançar o seu objetivo, se torna muito mais fácil. Eu gosto de usar uma frase para minha vida, é uma frase que me guia, que é a seguinte: não desperdice a chance de começar o dia vencendo. Qualquer que seja a ação, não importa qual é a tarefa, busque começar o seu dia vencendo de alguma forma. Então vença a procrastinação, vença o soneca do seu celular, vença a preguiça talvez de acordar e tomar um copo d'água, vença alguma coisa logo pela manhã, que isso vai fazer com que você ao longo do dia deixe a procrastinação um pouco de lado e comece a realizar mais as coisas. E também o perfeccionismo. Muitas vezes a gente quer fazer algo extremamente perfeito e se não for perfeito eu prefiro não fazer. Isso é um grande erro, isso atrapalha, isso é uma grande autossabotagem, porque você precisa começar. Tem uma frase que eu sempre falo, que você não precisa ser incrível para começar. Você precisa começar para ser incrível. Você precisa dar o primeiro passo para aí sim a lapidação começar a agir, para você começar a melhorar algumas coisas, para você aperfeiçoar algumas coisas na realização daquilo que você quer fazer. Suas metas bem definidas e ações constantes podem transformar a sua vida. Pequenas ações e grandes resultados. Aproveite esse momento em que tá todo mundo meio que com essa energia de renovação, de ano novo, vida nova. Tire um tempo para você, pegue um papel, uma caneta. Não faça esse momento com pressa. Tenha um momento justamente com calma, o seu silêncio. Escreva suas metas. Perceba se você cumpriu os requisitos para ser uma meta SMART, para que você consiga ter clareza e alcançar o seu objetivo. Para que chegue dia 31 de dezembro e você consiga dar o check e riscar essas metas da sua lista. E agora eu quero saber de você. Quais são as suas metas? O que você quer alcançar? O que você quer transformar na sua vida? Talvez qual hábito você quer implementar? O que ao final desse ano você quer dar o concluído na sua lista? Conta aqui para mim nos comentários, eu vou adorar saber um pouquinho mais de você. E eu tenho um convite muito especial para você. Se você quer aproveitar essa vibe de ano novo, vida nova, logo aqui abaixo desse vídeo, na descrição, tem o link para o desafio 10 dias para autoimagem 2.0. É um desafio com aulas bem curtinhas, são 10 aulas, uma para cada dia, de 5 a 10 minutos, e ao final tem um caderno de exercícios com um plano de ação para ajudar você a melhorar a sua autoimagem, ajustar a sua autoimagem, aumentar a sua confiança pessoal e fazer o download de uma versão atualizada e muito melhorada de si mesmo. Então, se você se interessou, é apenas R$ 49,90. Aproveite essa oportunidade, o link está aqui embaixo.